Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus queridos, minhas queridas. É um prazer estar com vocês novamente, mais essa live, mais este encontro, mais esse momento de reflexão, que nós, todas as semanas, né, estamos juntos, estudando, procurando compreender, né, os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a indulgência, que está contida no capítulo 10, no item 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os amigos, as amigas já estão chegando, Anderson Cardoso já está aqui, né, conosco, fazendo companhia, já chegando. Obrigado, Anderson. Um abraço, meu amigo, a Cláudia Souza, minha querida também. Boa noite, minha amiga. A Maria Silva, a Mary, a Maria Vilma Cavalcante Ramos também chegou, os amigos já chegando, já me brindando com a companhia, né? Já temos algumas pessoas já, não está me aparecendo os nomes ainda, mas nós, como sempre, nós vamos, antes de iniciar a nossa live, nós vamos fazer aquela nossa vibração inicial, aquele nosso contato mais íntimo com os mentores amigos, para que nós possamos ter um bom proveito, um bom aproveitamento, né, da nossa live dessa noite. Que nós possamos estar juntos, né, mais esse encontro, e nós possamos cada vez ter mais aprendizado a respeito, né, dos ensinamentos do Evangelho. Então vamos só por um momento fechar os nossos olhos, para que possamos entrar em contato mais íntimo com esses mentores amigos, agradecendo a eles a oportunidade que nos oferecem, por tudo que eles nos apresentam de ensinamentos através do Evangelho. Que nós possamos, após esse encontro, após esse aprendizado, mais este aprendizado que estamos adquirindo hoje, compreendemos o que é indulgente, o que é sermos indulgentes, o que é olhar para o próximo de uma forma diferente, nos colocando sempre do outro lado de qualquer situação, reconhecendo que todos nós possuímos nossas virtudes e nossos defeitos. Eu peço autorização aos mentores, ao mentor desse nosso encontro, a Deus, a Jesus, autorização para iniciar mais essa live, mais este encontro. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos falar da indulgência, né? Algumas pessoas até me perguntaram o que é indulgência. Até, né, expliquei para algumas amigas hoje sobre isso, né? Mas o que é indulgência? Né? No sentido religioso, na disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, né? Ou na lei, né? Absolvição de pena, ofensas ou também dívida. Na vida em comum, a desculpa, um perdão. Eu abordei esse tema na última semana no Centro Espírita Irmão X, né? Mas como é presencial, muitas pessoas não podem ir, algumas pessoas me pediram, especialmente as amigas Maria Lúcia Montessori e a Isilda Ferreira, me pediram para que eu prometi para elas que eu faria esse tema hoje, né? Eu prometi, estou cumprindo a minha promessa, né? Vou falar um pouco sobre a indulgência, que para nós nos situarmos, né? No catolicismo, né, a indulgência é a remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus pelos pecados que foram perdoados. Uma curiosidade, né, que este ano a Igreja Católica está aplicando a indulgência plenária neste ano de 2021, que é dedicado a São José, o pai de Jesus. Para conseguir essa indulgência, basta participar de um retiro espiritual, orar a São José, orar pelos desempregados, rezar as ladainhas de São José, realizar uma obra de misericórdia aos necessitados materialmente com roupas e alimentos, ou perdoar e orar pelos vivos e mortos, rezar o terço, em família. Os namorados receberão indulgência orando juntos. São várias as obrigações a serem cumpridas. As indulgências podem ser plenárias ou parciais, segundo o catolicismo. A plenária, como o nome já diz, né, é plena. O fiel, após a morte, não passará pelo purgatório. Ou pode ser parcial. A absolvição sacramental livra o fiel do inferno e a indulgência livra o fiel do purgatório. Por que eu estou comentando sobre isso, né? Porque a indulgência na visão espírita
possui um sentido um pouco diferente, ou bem diferente, né? Porque a doutrina nos explica que, apesar, né, de nós nos arrependermos, não nos isenta dos resgates dessas faltas cometidas, né? A indulgência é uma caridade moral, só para esclarecer. O ser humano que comete deslizes ou pecado, como se diz em algumas doutrinas, quando reconhecido por quem erra, é meritório, claro que sim, todo arrependimento é meritório, mas não nos isenta de resgatarmos as faltas que nós cometemos. O arrependimento é bom em qualquer religião, né? Mas a doutrina espírita nos esclarece que não basta se arrepender. Aquele batismo que João Batista praticava, né, que ainda hoje é praticado e que todos, mesmo muitos espíritas ainda o praticam, né? Mas se prestarmos atenção nas palavras de João Batista, veremos que ele não isenta aquele povo de resgatar as faltas cometidas. Ele diz assim: raça de víboras, que os isentou de fugir da ira do futuro? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não digais dentro de vós, tendes Abraão como pai. Então ele diz, né? Víboras, ele diz às pessoas que estão ali se batizar, né? Pensando que estão isentos de responderem pelo que fizeram, não? Então, é digno de arrependimento, sim, mas não adianta. Quem os isentou de fugir da ira futura? Ele está dizendo que, apesar de ter esse batismo que ele fazia, não isentava as pessoas de ter que rever, né, os erros cometidos. Né? É só a gente prestar atenção. E esse relato não é meu, não, é Caibá e Schutter, que é um dos esteios do Espiritismo. É um texto dele que está contido isso, né? Temos que rever nossos erros, não no purgatório, céu e inferno, mas em uma nova reencarnação, ou, algumas vezes, na presente encarnação, através da mudança de atitudes, pode-se amenizar, né, os resgates que tem que se fazer. Dependendo das provas que terá que enfrentar, pode ser equivalentes ao céu ou ao inferno, não é? Ou não deparamos com irmãos nossos que sofrem desde o nascimento até a morte, que pode se comparar ao inferno, e outros que têm uma encarnação tranquila, que não pode, claro, não pode ser comparado ao céu, porque todos nós reencarnados aqui nesse planeta não gozam da felicidade completa, mas tem uma vida tranquila, uma vida sem problemas, enquanto que outros reencarnam com dificuldades muito grandes, nós sabemos disso, pelo local que reencarna, pelas dificuldades, até locais onde se passa fome, onde não se tem alimento, onde tem guerras, enfim, nós sabemos de várias situações dessas, né, no mundo. A indulgência que está contida no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos fala da indulgência, como eu disse, que devemos praticar em relação às falhas e às imperfeições do próximo, nos mostrando que todos possuímos imperfeições. E todos nós, sendo imperfeitos, não devemos colocar em evidência as imperfeições daqueles que nos cercam, não deveríamos, né? O que é muito difícil para nós ainda. Mas para todas as regras existem exceções. Nós não devemos mostrar as dificuldades do próximo, as suas falhas. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, nós temos lá: haverá casos em que se convenha, se desvende o mal de outro, ou seja, nós falamos do defeito, da dificuldade de alguém. Aí a resposta é assim: é muito delicada esta questão. Para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar as somadas vantagens e dos inconvenientes. Olha o que fala a nossa doutrina, né? Não dá necessidade de nós divulgarmos algum defeito, alguma falha do próximo, se ela apenas prejudica ele mesmo. Mas se é uma situação em que a pessoa aqui não pode prejudicar a comunidade ou as pessoas, nós sabemos de uma pessoa que é criminoso, por exemplo, a nossa obrigação, sim, de divulgar isso, né? Essa resposta deixa claro que a indulgência não é sinônimo de conivência, não é?
Indulgência é uma coisa, conivência é outra. É isso que essa resposta nos diz. Nós somos coniventes com situações que nós sabemos que são danosas a várias pessoas ou podem ser. Nos diz que como cristãos, que nos denominamos cristãos, né, não podemos presenciar situações de desrespeito, agressões, desonestidade e não combatermos. E em muitos casos denunciar as autoridades competentes. Porque é comum se lavar as mãos dizendo, não é problema meu, né? Ou pode ser o idoso sendo maltratado, uma criança abandonada em seu lar, que como nós vemos muito, as pessoas, as mães ou pais saem para a rua, saem para bailes ou saíam, né, quando tinha, e deixavam as crianças fechadas dentro de casa, onde aconteceu até muitos acidentes, as crianças botarem fogo na casa, até desencarnarem através de um incêndio, né? Um animal sofrendo maus tratos também, isso é problema nosso sim. Nós podemos ter indulgência nessas situações, senão se transforma em conivência, né? E até no momento de levarmos alguém ao poder, seja na vida comum, em qualquer situação, que possa repercutir negativamente na sociedade, sabendo de suas falhas e de sua desonestidade. Como praticarmos a indulgência? Não sendo orgulhosos, nos imaginando melhores e mais perfeitos que o próximo, o que é muito difícil ainda, né? Mesmo sabendo que não possuímos aquela imperfeição. Nós temos que imaginar que nós não a possuímos hoje. Podemos tê-la vencido em encarnações anteriores ou mesmo nessa encarnação, né? Mesmo porque nas encarnações anteriores nós não sabemos dos nossos registros como espírito de encarnações anteriores. Podemos ter feito até pior do que nós condenamos no próximo hoje, né? A prática da indulgência, que é na verdade uma forma de perdão, é mais difícil de se praticar quando a decepção vem de alguém próximo. Não é assim? Perdemos mais as pessoas que não fazem parte da nossa família, da nossa vida, do que as pessoas que nós temos pouco convívio. Podem ser pais, podem ser filhos, ou parentes mesmo, que não sejam tão próximos, ex-esposa, ex-esposa, etc. A primeira indulgência é evitar comentar, colocar aquelas falhas do próximo em evidência. Mas no início nós sabemos que é difícil controlar isso. Mas com o tempo, né, algumas vezes, né, aquilo vai perdendo a importância inicial que nós demos àquele fato. O que devemos procurar, se conseguirmos, é quando vier alguém, aqueles momentos de decepção e de relembrarmos a ofensa ou a desonestidade que cometeram conosco, nos lembrar dos momentos positivos que aquela convivência nos trouxe por algum tempo, né? Se são filhos, né, vamos procurar, se possível, nos lembrar dos momentos que tivemos, principalmente na infância. Se nos lembramos de algumas situações, né, que passamos com eles de alegria, todos se lembram de fatos e bons momentos relacionados à infância. Se for algum parente próximo, que vivemos uma infância juntos, nos lembramos dos momentos alegres que nós compartilhamos na nossa infância, né? Se são nossos pais, vamos nos lembrar que foram eles que nos ofereceram a oportunidade da reencarnação, nos alimentaram, né? Trocaram nossas fraldas, perderam noites de sono para cuidar de nós. E cuidaram de nós, e tem mais. E antes as nossas fraldas não eram descartáveis, não, eram lavadas, né? Eram fraldas de pano. Todos nós, a maioria de nós da minha idade, ou um pouco menos ou um pouco mais, foi assim, as mães cuidaram, era muito mais difícil até para cuidar dos filhos. Então, nos momentos de alguma decepção, vamos nos lembrar que eles cuidaram de nós, né? Abriram muitas vezes mão de muitas coisas, até de seus sonhos, para que realizássemos nossos sonhos. Não vamos nos esquecer disso. Aliás, eu aproveito, né, para parabenizar avós e avós, né, pelo seu dia, que foi no dia 26, né? É o dia todo dia, mas o dia que se comemora por ser o dia da Senhora Santana, que é a vovó do nosso Mestre Jesus. Também é comum, após a separação de um casal, haver acusações de ambos os lados, né, elencando tudo de ruim que houve, expondo os defeitos, né, e deficiências do outro. Aí nós perguntamos, principalmente nas orientações, nas instituições espíritas, né, quanto tempo vocês permaneceram juntos? Uns 20 anos, às vezes até mais, né? Aí a gente pergunta, né, mas só existem más lembranças e nenhuma virtude de nenhum dos lados? É muito difícil nós convivemos com alguém por todo esse tempo se não tinha alguma virtude naquela relação. Mas nós temos o hábito de valorizar sempre o negativo. É um hábito nosso de ser humano. Isso é falta de indulgência, né? Sabemos ser impossível o ser humano possuir apenas defeitos e atitudes negativas.
Temos o hábito de valorizar o negativo e esquecemos o positivo. Faz parte do nosso temperamento, da nossa forma de agir humano. Mas devemos procurar mudar isso, né? Não só do outro, mas também de nós mesmos, principalmente. Porque não somos indulgentes sequer conosco mesmo em muitas ocasiões, né? Precisamos nos amar e precisamos nos perdoar. Todas as vezes que não aceitamos nossas falhas, quando erramos, porque somos seres humanos, que acertamos e que também erramos. Nós temos que saber disso. E nisso consiste nossa evolução como espírito imortal, né? Não devemos nos maltratar, e o que mais maltrata é quando nos deixamos enganar, né? Esses enganos podem se apresentar de várias formas, né? Mas a grande maioria sempre são relacionados à quebra de confiança. Porque quando confiamos em alguém, teoricamente, alguém que temos algum carinho e confiança e até amor, senão nós confiaríamos naquelas pessoas, né? Somos indulgentes nesses casos, procuramos não divulgar, exceto, né, como no caso do exemplo anterior, se alguém se aproxima de nós pedindo informações a respeito daquela pessoa que foi desonesta conosco, está prestes a enganar outra pessoa como nos enganou, não será falta de indulgência até, né, alertar aquela pessoa para que não caia no mesmo engano que nós. Mas deixando bem claro que existe evolução, né? Pode ser que aquele que nos enganou, que me enganou, pode ter mudado para melhor e não faça mais isso hoje. Mas eu tenho a obrigação de falar, pode ser que não aconteça com você, mas comigo aconteceu isso. Seria falta de indulgência eu não falar isso, eu não contar, né? Se não acreditar na melhoria do próximo, não acreditamos em nossa própria melhoria, ou nós somos todos seres humanos que estamos aqui para evoluir. Por mais que o ser humano erre, ele possui algo de positivo. A indulgência é o exercício de procurar no próximo, não o que ele possui de negativo, mas o que possui de positivo. Porque todos nós temos algo a corrigir e reparar. Ninguém é perfeito. Algum de nós é perfeito? Claro que não. Todos nós necessitamos de corrigir alguma deficiência moral. Se valorizarmos apenas o que existe de positivo, não conviveremos com ninguém. Não é assim? Todos nós não temos nossas deficiências, né? Não está contido no Evangelho, essa historinha, né? Mas existe um relato que Jesus, certa vez, andando com seus discípulos em uma estrada, né, se depararam com um cão morto, já estava em adiantado estado de putrefação, de decomposição. E seus discípulos se afastaram, enojados, né? Não se aproximaram do animal. E Jesus, diferentemente dele, se aproximou do corpo daquele animal e disse: que dentes bonitos tinha este animal. Né? O que é que nós tiramos de proveito disso? É uma linda mensagem que tem tudo a ver com a indulgência. Jesus nos mostra que em qualquer situação é possível buscar algo de positivo naquilo. E Jesus conseguiu encontrar naquele corpo que estava já com cheiro mal cheiroso, em decomposição, uns dentes bonitos daquele animal. Isso acontece muito também após o desencarne de alguém. O corpo se decompõe muitas vezes, o desrespeito por aquele que muitas vezes realizou coisas positivas. Mas desencarnou, muitos valorizam apenas o negativo daquela pessoa, desrespeitando aquele espírito, né, que retorna ao mundo espiritual. Necessitar de preces, de auxílio, recebe apenas vibrações negativas. Essa lição de Jesus deve ser lembrada por nós nos momentos que imaginamos que nada se pode tirar de proveito de alguém ou de alguma situação. O que Jesus nos convida é nos colocarmos do outro lado, não fazendo ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Se nós somos indulgentes, não receberemos indulgências por nossas faltas. No item 17, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, está: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, praticar a indulgência para termos a condição de receber a indulgência. Praticar o perdão para que recebamos o perdão, porque a indulgência é um perdão. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra, foi o que Jesus disse, né, no episódio de Maria Madalena. E ninguém atirou a pedra, porque todos olharam para dentro de si mesmo e lembraram que tem também coisas a reparar. Mas de atirar pedras, devemos olhar para dentro de nós, se não cometemos aqueles erros. E se não os cometemos, não nos dá o direito de julgar.
que podemos ser cometidos em encarnações anteriores e até piores da que nós condenamos hoje. Nos lembrando da palestra que eu fiz da última semana, do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós oramos essa parte, mas esquecemos de colocar em prática, né? Nós queremos ser perdoados, mas temos dificuldade em perdoar. E a indulgência é a prática do perdão. Se não procurarmos ser indulgentes, não estamos colocando em prática o que prometemos quando oramos o Pai Nosso. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos está a segunda pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus? É muito importante isso. A resposta é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias, perdão das ofensas. O perdão das ofensas vem por último, né? E é interessante que nessa resposta o perdão é citado por último. O que é benevolência? Generosidade, bondade, desejo de fazer o bem. O que é indulgência? Né? Absolvição de pena, perdão. Nesse sentido, a indulgência está ligada principalmente à moralidade e o respeito às limitações dos que nos cercam, compreendendo que todos nós que aqui reencarnamos possuímos nossas limitações, que não necessariamente as mesmas. Cada ser humano possui uma falha, algo a reparar, uma deficiência, né? Seja de moral, principalmente de moral, né? Atitudes ou pensamentos. Todos temos deficiências, senão não estaríamos reencarnados aqui, não é verdade? Sabiamente o Espírito de Verdade coloca o perdão das ofensas por último, como eu disse. Porque se praticarmos as duas primeiras, não haverá necessidade de praticar o perdão das ofensas. Porque não haverá ofensas, porque compreensão, bondade, absolvição e perdão, aceitando, né, todos os imperfeitos, se que todos somos imperfeitos, ninguém se sentiria ofendido. Porque as limitações serão respeitadas. Gandhi proferiu uma frase fantástica que repetimos sempre, né? O Gandhi disse, nunca perdoei ninguém, porque eu nunca me senti ofendido. Ou seja, ele foi muito bom, né? Ele foi uma pessoa que não se sentiu ofendido, né? Então, ele foi indulgente com as imperfeições do próximo. Porque Gandhi conseguiu vencer o orgulho e a vaidade, de ser melhor e mais perfeito que o próximo. Ele entendeu e não se sentiu ofendido com nada. Assim como o nosso Chico, que nunca julgou ou devolveu uma ofensa a alguém. Nós não temos um relato do Chico devolvendo a ofensa a alguém, ofendendo a alguém. As palavras de Chico Xavier. Perdoa agora incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também os nossos. Então, trazemos nossos desajustes, nossas imperfeições, como o próximo também. O Chico dizendo isso para nós. E o Chico dizendo isso para nós, né? Se dizendo imperfeito, imagine nós, né? Então, vamos prestar atenção no que o Chico nos diz, o que Jesus e todos esses ícones deixaram para nós. Nossa maior dificuldade na prática da indulgência é quando a decepção vem de alguém que nós confiamos, né? Como pessoas próximas, filhos e grandes amigos também. Na minha infância eu vi essa frase, eu não me esqueço dessa frase. E preparando essa palestra, ela veio na minha mente. Ver, ouvir e calar. Na verdade, a indulgência é exatamente isso, né? Não nos calar, exceto quando a doutrina, como nos ensinou lá atrás, né? Quando nos calarmos, quando aquele fato, né, tiver o poder de prejudicar seriamente alguém ou mais pessoas, né? Sabemos da lei de causa e efeito. Se a conhecemos, sabemos que ao sermos indulgentes com as falhas do próximo, também receberemos indulgência nos momentos em que errarmos. E como erramos, né, ainda? Porque todos nós erramos muito ainda. Pode ser erros menores que aqueles que outros cometem. Mas os erros que cada um comete é muito interessante, né? E a sua responsabilidade irá depender do seu grau evolutivo. Não é assim? Se sabemos mais responsabilidade nós teremos nos momentos que nós erramos. O tamanho de um erro não se mede por seu alcance, mas pelo grau de evolução daquele que comete o erro. Quanto mais lhe será dado, mais lhe será pedido. Não foi o que Jesus disse para nós? Exatamente isso, né? Quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu vou adquirindo. Ao final dessa palestra, já vamos ter mais responsabilidade, né? Devemos procurar ser mais indulgentes, que nós já estamos sabendo. Toda vez que nós sabemos um pouco mais, nossa responsabilidade vai aumentando.
Então, nós não sendo indulgentes, estamos cometendo mais falha do que aquele que não assistiu, daquele que não leu a respeito, porque ele não sabe, mas nós já sabemos, né? A prece em favor daqueles que nos ofendem e magoam é uma prova de indulgência. Um convite, né? Experimenta, eu já tentei, é legal, funciona. A sensação é até agradável. Uma prova de indulgência é orar e não desejar o mal para aqueles que nos magoam e ofendem. É fácil? Não, não é fácil, claro que não é. Mas a doutrina espírita nos oferece explicações esclarecendo sobre as razões de sermos indulgentes, né? Quando vamos fazer uma vibração, vamos trazer nosso pensamento aqueles que nos ofenderam, aqueles que nós temos alguma mágoa, levando luz para eles, envolvendo eles em luz, ou os abraçando, né, mentalmente. Vamos observar que nos faz muito bem isso. É uma vibração positiva, é uma forma de indulgência, né? Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes a trave no vosso olho? Né? O argueiro, a trave no olho, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vemos um defeito mínimo no companheiro, na pessoa, no próximo, e não vemos, às vezes, defeitos muito maiores em nós mesmos. Isso é falta de indulgência. Conseguimos identificar essa pequena falha, né? E não vemos a nossa, que muitas vezes é muito maior do que aquela que detectamos no próximo. Eu li um artigo de um palestrante que mostra bem quando temos dificuldade em chegar às virtudes. O palestrante se utiliza de uma folha totalmente branca e coloca um ponto, apenas um ponto negro de outra cor no centro da folha. E ele pergunta o que a plateia vê. Ele espalha essas folhas com a plateia. E a plateia diz que vê aquele ponto diferente daquela folha totalmente branca. E não observa o restante da folha que restou, que ocupa um espaço muito maior. Ou seja, nós conseguimos ver aquele ponto pequeno, né, diferente de toda a outra parte, mas não conseguimos ver que a maior parte é uma parte de uma cor só, uma parte branca. Então, é isso, nós valorizamos muitas vezes um pequeno defeito e em detrimento de muitas virtudes que aquela pessoa tem. Tanto pode ser um ser humano, como também situações de dificuldades em nossas vidas. Que também nós temos o hábito de valorizar os erros e também situações que não deram certo em nossas vidas. Nos esquecendo, às vezes, que nós já vencemos muitas dificuldades. Conseguimos sobreviver a muitos obstáculos para chegarmos até aqui. Devemos procurar valorizar as coisas boas que surgem. Mas temos o hábito sempre de valorizar as que não funcionaram, as falhas do próximo e nossas próprias falhas, nos esquecendo das virtudes do próximo e o que deu certo em nossas vidas. A doutrina espírita ensina, né, a nós sermos indulgentes, né, praticar a indulgência e para conosco mesmos. Isso é indulgência, não ficarmos nos maltratando, né, valorizando apenas as coisas negativas que surgem na nossa vida. Né? E a misericórdia é exatamente essa compreensão e respeito àqueles que não entendem ainda o que porventura nós já compreendemos. Jesus, que é o maior exemplo, né, que Deus nos enviou, nos mostrou indulgência não só com palavras, mas com atos. Né? Quando perdoou Pedro por negá-lo 3 vezes, quando perdoou Judas por tê-lo traído, e o mais importante exemplo de indulgência no momento da crucificação, quando ele pede ao Pai que perdoe aqueles que estavam lhe tirando a vida. O maior exemplo de indulgência. Não somos Jesus, não, mas podemos exercitar a indulgência em situações do cotidiano, qualquer local que nós nos encontrarmos. No trabalho, na rua, principalmente em nossos lares, no trânsito e em vários locais. Sempre nos lembrando que para praticar a indulgência e o perdão, não é necessário que nos peçam. Podemos perdoar, menos que esse perdão não nos seja pedido. Não é assim? Não é necessário que alguém peça desculpa a nós para que nós os desculpemos. Né? Porque Jesus, apesar de seus agressores não lhe pedirem perdão, ele os perdoou da mesma forma, muito pelo contrário. Eles o acharcavam, riam dele, abusaram dele, e mesmo assim nos perdoou. Não esperou que pedisse perdão a ele. Desculpar é uma mensagem de Emmanuel, né, na psicografia do Chico Xavier, que diz assim: desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato veremos que a compaixão, a crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa reabilitação para a vida superior.
que hoje condena o próximo, não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes aquilo que parece ofensa é o socorro do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite o erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Linda mensagem do Chico, do Emmanuel, né? E na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Indulgência. Então, a nossa palestra chega ao final, que nós possamos procurar ser mais indulgentes. Não só com o próximo, não só com as pessoas próximas, não só com os familiares, mas com todos que nos cercam, mas principalmente indulgentes conosco mesmos. Por falta de indulgência, nós temos o alto índice de suicídios, de pessoas atentando contra a vida. Por falta de indulgência com si próprio, por falta de se perdoar a si. Então é muito importante a indulgência. A indulgência em todos os sentidos. É fácil praticarmos essa indulgência que esses espíritos evoluídos que Deus nos ofereceu, que Deus nos enviou? Não, não é fácil. Nós podemos, aos poucos, ir conseguindo fazer isso. Todas as vezes que nós formos dizer algo, imaginemos que nós, se não possuímos essa imperfeição, possuir essa imperfeição, ter tido até maior imperfeições do que essa em nossas encarnações anteriores. E muitas vezes nós buscando na nossa memória, até nessa própria encarnação, nessa presente encarnação. Então, vamos procurar nos lembrar desses ensinamentos do Evangelho que nos foi oferecido nessa noite. E vamos, então, às vibrações. Eu tenho um pequeno textinho aqui da Silene Neves, aquela moça, esposa do Alexandre Pereira, que nós vibramos por ela por vários dias que ela estava na UTI, mas felizmente já está com sua família, né, já há uma semana. Então, num pequeno texto do que é uma mensagem que ela publicou na página dela, eu quero ler um pedacinho do que ela disse. Ela disse assim: não há dinheiro que pague o carinho e a atenção que todos que intercederam e pediram a Deus e mandaram boas vibrações para mim. Somente Deus para recompensar a cada um com o que almeja. Deus abençoe a todos. A Silene Neves, que está em casa, está se recuperando, graças a Deus. Agradecemos a todos pelo amparo, que vibraram, que auxiliaram, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, todos os espíritos de luz que auxiliaram, a equipe médica, enfermeiros, enfim, todos que auxiliaram na recuperação da nossa Silene, que está já junto com a sua família no seu lar. Um beijo, Silene, que você continue se recuperando cada vez mais, porque ainda fica sempre algumas sequelas, mas ela está em casa, graças a Deus. Vibrações para Edgar Guilherme Condit, que é pai, né, da nora da nossa querida Nessi Define, nossa companheira do Centro Espírita Irmão X, que teve um AVC essa madrugada, está em estado grave na UTI do Hospital São Luís, no Jabaquara. Vibrações para Bruno Werneck Bernardo, que está no Hospital Ipiranga, que teve alta, mas voltou a ter infecção, né? E ele está internado no Hospital Ipiranga. Então, pedindo vibração para ele, é o neto da Dona Fátima, né? Nossa grande amiga. A vibração também para Karen Scherer, também nossa companheira do Centro Espírita Irmão X, está no Hospital Santa Cruz, ela está entubada com Covid, mas felizmente eu tive notícias hoje que ela está se recuperando, já está usando menos oxigênio, ela estava usando 100% de oxigênio, já está usando menos. Então, vibrações para Karen. Karen, minha querida, Deus ampare você e que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes continue trabalhando, auxiliando, para que ela possa retornar bem para o seu lar, para os seus familiares. Né? Eu quero mandar um abraço para a Liz Souza, que ela
A irmã Denizete Soares, que está presente aqui na live, né? Ela mora nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, no Rancho Santa Margarita. E ela está sempre presente aqui na live. Eu não pude ver se ela está presente aqui agora, nos Estados Unidos, nesse horário, é período da tarde. Sabe, ela está trabalhando. Obrigado, Luiz, pela presença, né? Nunca falei aqui dela, estou sempre prometendo, né? Então, Luiz, um beijo do seu coração. Obrigado, tá? Por você estar presente nas nossas lives. Aniversários agora, o Douglas Nau, meu amigo, lá do Mestre Quinha, onde eu faço meus cursos de acupuntura, meu parceiro, né? Grande amigo, aniversariou dia 22. A Maria do Carmo Laino, que é a mãe da Sol Laino, minha grande amiga, né? Aniversariou dia 23. Jorge Vilela, salve Jorge! Parabéns, Jorge, meu amigo, dia 23, né? Ele aniversariou. A Edivânia Gomes, nossa prima, aniversário dia 24, lá de Poço Redondo, lá de Sítios Novos, lá no Sergipe. Parabéns, minha querida. A Paula Freitas, filha da minha querida Margarida Oliveira, né? Que era ruiva, agora está de cabelo preto. Parabéns, Paulinha. Aniversário dia 24, menina maravilhosa. A Minda Ferreira, minha amiga querida, aniversário dia 24 também. O Cazu e Amada, né? Que é marido da Vilma Maciel, que está presente aqui, estou vendo, cunhado da Luísa Maciel, que eu estou vendo aqui também na tela. Parabéns, Cazu, muitos anos de vida, aniversário dia 27. A Mariazinha, minha amiga, do irmão Rosália, onde eu dei aula por um período, né, de doutrina espírita, aniversariou dia 27. E hoje o Geraldo Cristino Tato, que é cunhado do meu irmão, que já desencarnou, do Salvador, né? Irmão da Ana, aniversariando hoje. Parabéns, Geraldo Cristino. Um beijo no seu coração, meu grande amigo. Quando passar tudo isso aí, nós vamos comemorar isso, tá certo? Você toma Guaraná, eu tomo uma cerveja, que você não gosta de cerveja. Tá bom, meu querido? Um beijo no seu coração, um beijo na Lena e beijo no Cleito, esse menino maravilhoso. E Angelina Cavalcante, meu amor, lá de Maceió. Mas ela é minha amiga daqui, quando nós vamos para Maceió, nós ficamos na casa dela, uma amiga maravilhosa, que eu amo muito, minha grande companheira de viagens. Angelina, um beijo para você, muitas felicidades, que Deus ampare você sempre, essa pessoa fantástica que você é. E fica aqui o final da nossa live. Um beijo a todos, muito obrigado pela presença, vamos continuar vibrando pelos enfermos, agradecendo a Deus pelos que se curam, agradecendo a todos que de alguma forma estão contribuindo para que esses nossos irmãos, nossas irmãs se recuperem. E vamos à nossa vibração final. Vamos fechar nossos olhos novamente, vibrando primeiro pelos nossos aniversariantes, vibrando por esses que estão nos hospitais necessitando de auxílio, vibrando por todo o pessoal da saúde, desde médico até o pessoal da limpeza, enfermeiros, todos que estão envolvidos, cuidando dos nossos amigos e de todos os que estão sendo cuidados por eles, sendo nossos amigos, nossos conhecidos ou não, porque isso não importa, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Todos que estão sendo auxiliados merecem o auxílio de Deus. Então, pedindo que a nossa Mãe Maria, Deus, Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, estejam presentes em todos esses locais, iluminando a todos, levando a cura, levando o ar aos pulmões debilitados desses nossos irmãos. Viramos nossos irmãos moradores de rua, nesse frio, principalmente agora, nesse frio muito rígido que está acontecendo, que eles possam aceitar o auxílio oferecido a eles, aceitando ir para os abrigos, para que eles não percam sua vida pelas ruas. Agradecendo a todos os mentores, todos os amigos que auxiliam esses nossos irmãos, que amparam nossos irmãos envolvidos com vícios, sejam eles quais forem. Pedindo ao Mestre Jesus que adentre os nossos lares, que ilumine os nossos lares com a sua luz. Imaginemos o Mestre Jesus entrando em cada um dos nossos lares, iluminando, higienizando, nos quartos dos nossos lares, na sala, em todos os ambientes, para que nosso lar esteja tranquilo, que a paz e a harmonia reine sempre, onde é o local que nós convivemos com nossos entes queridos. E que sejamos indulgentes para com o próximo, para que Deus seja indulgente conosco
nos momentos dos nossos erros, das nossas falhas. Em nossa calma, nessa paz, nessa harmonia, eu peço autorização aos mentores, a Deus, a Jesus, ao mentor que me acompanhou durante essa apresentação. Autorização para encerrar mais este encontro. Agradecendo sempre aos mentores que nos auxiliam, que estão sempre do nosso lado. Graças a Deus, graças a Jesus, um beijo no coração de todos vocês. É um prazer imenso compartilhar a companhia de vocês todas as semanas. Fiquem todos com Deus e que Deus nos ampare a todos. Muita paz a todos, muita paz no nosso país, no mundo e em todo o universo. Fiquem todos com Deus. Eu me despeço e convido vocês já que na próxima semana estaremos juntos novamente. Fiquem todos com Deus.